Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre um encontro bizarro que aconteceu lá nos Estados Unidos entre o boneco Chuck da Argentina, o Javier Milei, e o Walter Mercado dos republicanos dos Estados Unidos, Donald Trump e sua peruquinha de Walter Mercado. Vocês podem pesquisar aí que eles parecem, é bem parecido. Enfim, mas o interessante mesmo desse encontro, fora a piada aqui, o interessante desse encontro é que assim, é um negócio inacreditável que a gente está vivendo na América do Sul, desde o início aqui desse país, mas enfim, quando a gente vai estudar de verdade as diferenças entre os Estados Unidos, a maneira como eles funcionam em relação ao Estado e o discurso da direita brasileira, da direita da Argentina, Milei, Bolsonaro, Paulo Guedes, blá blá blá, a gente fica assim, sabe? É um negócio inacreditável, você não sabe, a gente está vivendo um analfabetismo político assim, inacreditável, e o Javier Milei é o retrato desse analfabetismo. Enfim, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, as diferenças, né, de como que os Estados Unidos funcionam no seu estado lá e como que a Argentina quer funcionar com Milei e como que os Estados Unidos jogam com isso aí, tá? E para além disso, enfim, o fato do Milei ser, obviamente, que é o capaz perfeito, né? Nós vamos ver aqui com números, isso com comparações e tudo mais, tá? Antes, deixo para vocês mais uma vez aqui a dica do meu novo livro de poemas, está do outro lado de cá. Quem quiser entrar em contato aí e falar comigo pelo Zap, furar esse bloqueio bizarro que eu estou vivendo aqui também, a gente de repente conversa aí a respeito, tá? E vamos lá. Então, pessoal, vamos lá. Primeiramente, vale ler aqui rapidamente a notícia, vou deixar o link para vocês aí, vou tentar atualizar os restantes também, que eu estou vivendo esse absurdo aqui, e aí isso aí está me fazendo atrasar algumas coisas aqui, tá? Mas enfim, vamos lá. O Trump e o Milei se encontram pela primeira vez em conferência conservadora nos Estados Unidos. E aí tem um vídeo, é muito engraçado esse encontro dos dois, né? O Milei chega com aquele cabelinho dele, não sei o que, caralho, não sei o que, e começa a dar aqueles gritinhos dele e faz uns afagos. O Trump também faz aqueles afagos, né? Mas o Trump devia estar pensando ali, certamente, mais um capaz perfeito, né? E aí o Trump brinca com aquele slogan, né, que é o MAGA, né, que é o Make America Great Again, que vamos falar um pouquinho sobre isso aqui rapidamente também, tá? Mas enfim, então tem o vídeo aí no link, tá, que eu vou deixar para vocês, e aí o evento também contou com a presença de outros nomes da ultradireita internacional, ultradireita, né? Enfim, como o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, e a ex-primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss. A gente vai ver aqui, né, vamos finalizar esse vídeo vendo que essa expressão ultradireita internacional, ela não diz nada, porque existe uma diferença abissal entre o Trump e o Milei, entre o Trump e o Bolsonaro, sabe? Entre o Trump e o neoliberalismo da América Latina. Vamos ver isso, tá? Muito bem, o texto da notícia diz o seguinte, ó, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Argentina, Javier Milei, se encontram pessoalmente pela primeira vez neste sábado durante a Conferência Política de Ação Conservadora, CPAC, em Washington. O evento também contou com a presença de outros nomes da ultradireita internacional, como o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, e a ex-ministra do Reino Unido, Liz Truss. E aí tem um videozinho aqui muito engraçado para vocês verem aí do encontro dos dois. E aí a notícia continua. Durante o discurso, Trump teceu elogios a Milei. Olha só, hein? Em dezembro, quando o economista venceu a disputa pela Casa Rosada contra o candidato do peronismo, Sérgio Massa, que era o candidato da esquerda argentina, o magnata o parabenizou pela vitória. E aí ele disse, né, o presidente da Argentina, que tem recebido muita publicidade, ele é um grande cavaleiro, ele é MAGA. E aí disse, né, Make Argentina Great Again. É verdade, disse Trump em meio a aplausos, né? Olha que legal, olha que lindo. Parece que os dois estão falando a mesma língua, né? O Trump e o Milei. E aí um dos palestrantes do evento, Milei, repetiu sua fala no Fórum Econômico Mundial em Davos, declarando que o Ocidente está em perigo devido ao avanço das ideias socialistas. Nossa, hein? Olha isso, hein? Nós estamos aqui em perigo, hein? Vamos ver que perigo é esse, tá? Daqui a pouquinho a gente vai voltar a esse assunto aí. Enfim, a notícia continua, dá outros dados aqui e tal, né? E o Trump, né, vai lutar pela eleição lá, e o Trump se apresentou como um dissidente político orgulhoso, dias depois de se comparar ao ativista russo Alexei Navalny, que foi oponente político do presidente da Rússia, Vladimir Putin,
que morreu em uma prisão no Ártico há uma semana. Tá? Estou diante de vocês hoje apenas como seu ex-presidente, espero futuro presidente, mas como um orgulhoso dissidente político. Eu sou um dissidente, disse o Trump. Então, finalizemos aqui, tá? Eu vou deixar o link para vocês. E agora vamos partir aqui para a reflexão, né? Para a gente entender esse caminhão de mentiras que está ali. Então, um monte de mentira, é tudo mentira, tá? É tudo mentira. Vamos lá, vamos começar pelo tal do MAGA, né? Que é o Make America Great Again, certo? Que é o slogan da campanha do Trump, que ele foi puxar lá do Ronald Reagan, certo? Da década de 80, que presidente lá republicano e que governou os Estados Unidos. Já falei para vocês, já citei esse trecho, cito de novo aqui, esse livro do Noam Chomsky, O Lucro às Pessoas, só um parágrafozinho aqui, para a gente entender o que é o Reagan, o que é o Trump, tá? Vamos lá. Páginas 76 e 77, diz aqui o Chomsky, né? Ele diz: a ironia é que Ronald Reagan, o mais apaixonado pelo laissez-faire dentre os presidentes do pós-guerra, laissez-faire, essa coisa do livre mercado, tá? Então, o Reagan, né, o mais apaixonado pelo laissez-faire dentre os presidentes do pós-guerra, a ironia é que ele tenha presidido a maior guinada protecionista desde a década de 1930. Na verdade, nenhuma ironia, apenas o funcionamento normal da, aspas, paixão pelo laissez-faire. 2 pontos. A disciplina do mercado para vocês, por exemplo, Milley, né, e o Bozo, e o Guedes, a disciplina do mercado para vocês e não para mim, Trump, né, Reagan, USA, né? A menos que o campo de jogo esteja inclinado a favor dos meus interesses, geralmente como resultado da intervenção estatal em larga escala. É difícil encontrar um tema mais dominante nos últimos 300 anos de história econômica. Então essa é a frase do Chomsky, para poder a gente ver duas coisinhas aqui. Primeira, o Trump não é dissidente político de nada, né? Ele é simplesmente oposição ao Biden, só isso, né? E segunda, existe uma diferença violenta, quase que absoluta, entre a posição do Trump, como candidato a presidente, como ex-presidente, como projeto de governo para os Estados Unidos, e o Milley. Vamos ver aqui? Vamos lá, vamos começar a comparar aqui, tá? Vamos lá, pessoal. Falamos aqui do MAGA, né? O Milley ganhou a eleição dizendo, né, fazendo ali, vomitando, gritando. Ele deve ter algum parentesco com o Silas Malafaia, né, porque eles gostam de gritar ali e tal. Mas enfim, ele vomitou o Estado mínimo, né? Eu vou reduzir ministérios e blá blá blá. E aí ele reduziu realmente os ministérios. O Fernandes, né, que era o presidente anterior, tinha 18 ministérios, o Milley reduziu para 9. Na verdade ele juntou alguns ali, né? Juntou um com o outro e tal, para poder... Isso é meio que um engana-gato ali, vamos dizer, né? Mas enfim, ele fez um decreto no dia 10 de dezembro de 2023, diminuindo os ministérios de 18 para 9. O dado concreto é o seguinte: ele acabou com os ministérios da cultura, da educação, da ciência e tecnologia, do meio ambiente, Ministério do Trabalho e outros ali, né? Quer dizer, ele acabou com ministérios muito importantes, e aí nós vamos ver aqui, ó, que os Estados Unidos estão borrando para isso aí, muito pelo contrário, tá? Os Estados Unidos investem cada vez mais em dinheiro público, dinheiro estatal, em ciência, tecnologia, educação, cultura e etc, 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 tá? E aí as frases do Milley, para finalizar, né? O Estado não é a solução, é o problema. E ele disse isso lá, né, o Trump na plateia. O Trump devia estar escutando isso. É verdade, ó. Continua aí, ó. Continua assim, tá? Não para não. O Estado não é a solução, é o problema. Vamos ver que os Estados Unidos pensam o contrário, tá? E aí a última frase do Milley é essa aqui, né? Não vamos dar o peixe, vamos ensinar a pescar. Isso aí é o mantrazinho dos meritocratas, dos neoliberais, dos retardados que acham que realmente o mercado resolve tudo e que o Estado tem que sair de cena, Estado mínimo, né? Beleza? Agora vamos voltar aqui para a reflexão mais ampla, né, para a realidade mais ampla, sair do cérebro de minhoca do Milley, tá, e ir para o cinismo do Trump. Vamos aqui agora para os números, tá, para a realidade, né, realidade mais ampla. O orçamento dos Estados Unidos para 2023 foi de 6 trilhões e 800 bilhões de dólares, tá?
isso dá mais ou menos 34,9 trilhões de reais. Ou seja, o orçamento deles, só o orçamento deles, dá em torno aí de quase 3 vezes e meia o orçamento do Brasil. Aliás, desculpa, o PIB do Brasil. 3 vezes e meio o PIB do Brasil. O orçamento dos Estados Unidos dá 3 vezes e meio o PIB do Brasil. Certo? Que eles vendem aqui a direita brasileira e tal, que tem que ter Estado mínimo, tem que diminuir o Estado, porque blá blá blá, né? O orçamento da Argentina, tá? Então repito aqui, o orçamento dos Estados Unidos de 6,8 trilhões de dólares, 34,9 trilhões de reais. E o orçamento da Argentina é de 192,3 bilhões de dólares. Comparaçãozinha rápida, tá? Entre o Estado da Argentina e o Estado dos Estados Unidos, que o Milei está ali, né, enfim, deslumbrado e querendo, né, posar para o Trump de laissez-faire. Vamos lá. O orçamento dos Estados Unidos é 35 vezes maior do que o da Argentina. 35 vezes. E se a gente for bem justo, ó, beleza, né, a Argentina tem menos gente. Os Estados Unidos tem 331 milhões de habitantes, a Argentina tem 45,8 milhões. Não quer dizer muita coisa não, tá? Porque na Europa tem países com bem menos gente também e que o orçamento é maior, certo? Mas vamos lá. São 7 vezes menos pessoas na Argentina do que nos Estados Unidos. Agora, se a Argentina tivesse a população dos Estados Unidos, 331 milhões, e tivesse um orçamento, né, 7 vezes maior, ainda assim seria 5 vezes menor do que o dos Estados Unidos é hoje, com a mesma população. O Estado mínimo, né, de quem? Do Trump? Dos Estados Unidos? Não é, né? Então, muito bem. E aí tem um trecho rapidinho aqui do link, tá? Que eu vou deixar para vocês. Biden revela orçamento de 6,8 trilhões para 2023, dobrando o poder do governo. E aí aqui diz a notícia, né? O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, propôs nesta quinta, dia 9, o terceiro orçamento do seu mandato e o primeiro apresentado a um Congresso dividido. O plano de 6,8 trilhões, 34,9 trilhões de reais, propõe aumentar os gastos militares, olha aqui agora, ó, bem como uma ampla gama de novos programas sociais, além de reduzir futuros déficits orçamentários. Imagina só, né, alguém dizendo isso aqui no Brasil é comunista, né? Isso aqui é os Estados Unidos, tá, Milei, né? E o Milei dizendo lá, o socialismo está, né, é o perigo, é o risco, o Estado não é a solução, né? Imagina o Trump vendo isso, né? Claro, evidentemente. E aí finaliza, né? Olha aqui isso aqui, ó. O orçamento contém cerca de 5 trilhões de dólares, 25,65. Olha isso. De novo, hein? Vou repetir, tá? O orçamento dos Estados Unidos contém cerca de 5 trilhões de dólares, ou seja, 25 trilhões de reais em aumentos de impostos para grandes fortunas e corporações ao longo de uma década, principalmente para compensar novos programas de gastos destinados a ajudar a classe média e os pobres. O plano de Biden também visa reduzir os déficits orçamentários em quase 3 trilhões de dólares ao longo desse período em comparação com a trajetória atual do país. Então vamos lá, isso aqui já fica bem claro, né, o pateta que é o Milei, mas vamos lá, vamos continuar. Que mais? Vamos lá aqui, pessoal. Gastos militares, tá? Eu disse aqui recentemente que os gastos militares dos Estados Unidos estavam mais ou menos 850 bilhões de dólares, né? Que é quase metade do orçamento inteiro do Brasil. Na verdade, esse número está errado. A maioria esmagadora, né, dos meios de comunicação estão publicando errado. Tem uma matéria do Brasil de Fato aqui muito interessante, tá, que eu vou deixar para vocês, que divulga um estudo que foi feito mostrando que os Estados Unidos maquiam, né, enfim, escondem, na verdade, gastos militares deles em outras instituições, né? Eles embutem ali num gasto de uma instituição que não é estrito senso militar e fica parecendo que o gasto não é militar, né? Mas é militar. E aí esse número dobra para 1 trilhão e 500 bilhões de reais, o dobro do divulgado. Só com veteranos que são aposentados, né?
pessoas que participaram de guerras e tal, blá blá blá, e aí ganharam lá uma aposentadoria do governo por isso, que é um reconhecimento que a gente vê nos filmes toda hora, né? Enquanto que aqui aposentado é atacado pelos Paulo Guedes da vida, dizendo que pelos Fernando Henrique da vida, que é tudo vagabundo, etc e tal. Lá ganha uma grana altíssima, sabe quanto? Vamos lá. Só com veteranos eles gastam 153 bilhões de dólares. 153 bilhões de dólares, que dá mais ou menos uns 700 bilhões de reais. Só com veteranos do Exército, da Marinha, da Aeronáutica e tudo mais, tá? E aí aqui o link do Brasil de Fato, vamos ver o tempo aqui. O link do Brasil de Fato diz aqui, né? Gastos militares dos Estados Unidos atingiram 1,5 trilhão de dólares em 2022, mais que o dobro do divulgado, tá? Novas estimativas baseadas nas contas nacionais do país indicam projeções maiores das que foram publicadas pelo governo. Por décadas, pesquisadores... E o valor anterior tinha sido 765 bilhões, tá? E aí, na verdade, é 1 trilhão 537 bilhões. Por décadas, pesquisadores independentes reconheceram que os gastos militares reais dos Estados Unidos são aproximadamente o dobro do nível oficial reconhecido. Em 2022 e tal, esse número que eu já repeti para vocês, tá? E eles finalizam aqui dizendo exatamente isso, né? Que a tabela mostra que os gastos militares reais dos Estados Unidos em 2022 chegaram a 1 trilhão 537 bilhões de dólares em oposição aos 765 bilhões em gastos de defesa reconhecidos e os 876 bilhões estimados pelo CIPRE e 821 bilhões pela OTAN. Os Estados Unidos dão ali aquela disfarçada no orçamento e, na verdade, quando você vai estudar mesmo ali a fundo, é o dobro do que eles dizem que gastam, né? Ou do que eles divulgam, enfim, tá? E aí, para finalizar, tá aqui a matéria do Brasil de Fato, finaliza aqui dizendo o seguinte: tudo isso demonstra que a extensão dos gastos militares dos Estados Unidos foi grosseiramente subestimada pelo governo do país. Washington alocou despesas correspondentes a atividades relacionadas a militares em departamentos diferentes do Departamento de Defesa. E aí a gente fica aqui brincando de diminuir ministério, dizer que o Estado é inchado, o Estado é grande, eu tenho ojeriza do Estado, blá blá blá, o Estado é caga-regra, e blá 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 blá. Né? Eles estão borrando para isso, tá? Estão borrando para isso. Muito bem, vamos continuar aqui, tá? Pensa que é só isso? Tem mais. Vamos lá. Orçamento para ciência, pesquisa espacial e saúde dos Estados Unidos de 2023. 1 trilhão 700 bilhões de reais. Só isso. Tá? O que dá aí, ó, mais ou menos, quase que o triplo do PIB brasileiro. Tá? E o Milei vai lá dizer que o Estado não é a solução, é o problema. O orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia do Bolsonaro 2022 foi de 11 bilhões 380 milhões de reais. Já estava baixo, né? O Lula aumentou para 14 bilhões e meio em 2023, ano passado, e o desse ano já aumentou mais para 17,43 bilhões. Ainda é quase nada perto dos Estados Unidos. Bom, a gente está tentando aumentar aqui com esse congresso que a gente tem aqui, com essa direita que a gente tem aqui, né? Até milagre aí, ele meio que aumentou 50%, né? Mas enfim, vamos lá então. Então os Estados Unidos gastam com ciência, pesquisa espacial e saúde 1 trilhão e 700 bilhões de dólares. Nós estamos aqui gastando 17 bilhões de reais, certo? Então vamos lá, rapidinho aqui, ó, alguns gastos específicos de ciência dos Estados Unidos, tá? NIH, Institutos Nacionais de Saúde, 47,5 bilhões de dólares. Geralmente esse gasto aqui de saúde dos Estados Unidos, ele não é gasto com a saúde pública lá, né, do atendimento, né, às pessoas, porque lá não tem isso, né? Mas esse gasto aqui é um gasto que é para pesquisa, para inovação, para ciência e etc e tal, tá? Vamos lá. Então esses institutos nacionais de saúde recebem do governo 47 bilhões de dólares, tá? Que dá mais ou menos aí, né, uns 200 e poucos bilhões de reais, enquanto que o nosso orçamento de ciência e tecnologia é de 17 bilhões, certo? Mais de talvez aí umas 12, 13 vezes maior do que o nosso orçamento inteiro. Eles gastam só com um institutozinho lá. Pesquisa sobre o Alzheimer, eles gastam 3 bilhões e 700 milhões de dólares só com pesquisa para Alzheimer. Só isso. E isso dá
mais do que o nosso orçamento inteiro de ciência e tecnologia. Eles gastam só com Alzheimer. Tá? Enfim, a NASA, 25 bilhões de dólares só com a NASA, tá? Que dá mais ou menos aí uns 100 e poucos bilhões de reais. Departamento de Ciência da NASA, lá dentro da NASA tem um departamento de ciência, ganha 7 bilhões de dólares. Agência de Proteção Animal, 800 milhões de dólares. Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, 6 bilhões 350 milhões de dólares. Nos Estados Unidos, 60% do dinheiro do dinheiro das universidades, né, desculpa aqui de novo. Nos Estados Unidos, 60% do dinheiro para pesquisa universitária e científica vem do Estado. Quer dizer, a universidade está ali, né, recebe dinheiro de ONGs, de empresas, tem o dinheiro próprio dela lá também, e 60% do dinheiro para pesquisa, para ciência, etc. e tal, das universidades vem do Estado. 60%. Isso é mais do que a China, que desloca 40% a 45% do dinheiro público para as universidades. Estados Unidos gasta mais que a China nas universidades, na pesquisa, na ciência, certo? E o Milley quer cortar a relação com a China, mas não quer cortar com o Trump. É um negócio assim, sabe? É um estúpido, né? Sabe? E esse valor, ele varia, né? Porque 60% é a média, tá? Tem universidades lá, a Universidade da Califórnia, por exemplo, recebe 93% de dinheiro do Estado. E aí só 7% de outras instituições, de empresas e tal, tá? Olha isso, hein? Vê como a gente está vivendo assim né? É uma estupidez generalizada, assim, um negócio inacreditável. Na Europa, essa média vai para 77%. A média de dinheiro gasto, dinheiro público, que vai deslocado para pesquisa, para ciência nas universidades europeias. E aí certamente vai ter país ali que tem 100% do dinheiro, né? Mas a média é 77%. Tá? E teve aqui um retardado bolsominion aqui no Rio de Janeiro que queria privatizar o ERJ, dizendo que não, que isso aí é gasto demais. Tá? Quer dizer, essa gente é o lixo da inteligência brasileira, da estupidez brasileira, né? Sabe? Então vamos lá, link aqui da USP, tá? De acordo com dados de 2016 da Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, 73% dos estudantes de nível superior dos Estados Unidos estão matriculados em universidades públicas. 73% dos Estados Unidos. Estados Unidos. Tá? E aí, rapidinho aqui, uma fala, deixa eu ver o tempo aqui, uma fala, tá, do mesmo link da USP, tá, que é um link da USP que eu vou deixar para vocês aí. Silvio Accioli Canuto, pró-reitor de pesquisa da USP, acredita que a participação de recursos privados ou de empresas é muito importante para a inovação, mas que a inovação se constrói sobre conhecimento básico. E é aí que a participação do Estado é essencial, segundo ele, no desenvolvimento de pesquisa básica e descomprometida de aplicações de curto prazo. Porque o tal do laissez-faire, o mercado, blá blá blá, o mercado quer lucro para amanhã. E pesquisa, ciência, universidade não se faz assim, né? Então o mercado não tem vocação para isso. E os países desenvolvidos, Estados Unidos, Europa, Canadá, Austrália, China, eles sabem disso. Quem não sabe disso é o idiota do Milley, o imbecil do Bolsonaro, o retardado do Paulo Guedes, a direita brasileira, certo? Ele continua aqui, ó. Há um entendimento equivocado sobre a participação do Estado. Para o avanço do conhecimento, são essenciais estudos que requerem maior fôlego e que gerarão impacto num prazo maior. Você não descobre a cura para uma doença, por exemplo, em 1 ano. Às vezes demora 20 anos. O mercado não vai esperar isso para lucrar, né? Enfim, o Estado tem papel fundamental nos avanços científicos e tecnológicos recentes, diz o pró-reitor, citando a Apple e o desenvolvimento do iPod como um caso emblemático em que o conhecimento científico de base já estava disponível via Estado, via orçamento de defesa e tudo mais. Tá? Assim, segundo Canuto, o modelo ideal para as universidades deve contar com forte financiamento do Estado complementado por recursos atraídos de empresas. Não há nação desenvolvida que tenha universidades fracas e desprestigiadas, pontua ele. Tá? Vamos lá, pessoal, continuando aqui, tá? Para a gente finalizar. Os programas de ensino superior dos Estados Unidos recebem cerca de 2% do total do orçamento inteiro dos Estados Unidos. Isso dá 136 bilhões de dólares, tá? Mais ou menos aí, provavelmente mais de 500 bilhões de reais. 500 bilhões de reais. O nosso
Ministério da Ciência e Tecnologia está com 17 bilhões de reais, eles querem Estado mínimo aqui, né? E citam os Estados Unidos como referência, né? Ó, tá? Vamos lá, o que mais? Os Estados, agora, né, para finalizar, um linkzinho aqui, tá? De uma professora também, que diz o seguinte aqui: apesar de não ser contra o ingresso de recursos privados na universidade pública, Esther Solano, que é uma professora, chama atenção para uma discussão mais ampla. Diz ela: eu até acho que sim, os recursos privados poderiam ajudar, mas não é essa a questão principal. Acredito que a educação deve ser pública e gratuita por princípio, por um princípio republicano e democrático. O Estado tem a obrigação de dar educação de qualidade para seus cidadãos, pois é uma das mais importantes formas de combater as desigualdades, ela defende, tá? E aí, pessoal, para finalizar, um último dado aqui, tá? Que tem a ver também com essa questão aí das diferenças entre a direita e a esquerda, entre o Milei e o Trump, tá? Aqui no Brasil a gente fica aqui escutando o tempo todo a direita vomitando que tem que ter teto de gasto, tem que ter responsabilidade fiscal, o orçamento tem que ser controlado para não ter dívida. A Dilma foi retirada, né, por pedaladas fiscais, né, manobra contábil, lembram disso, né? E a gente tem aqui uma dívida pública que é 74% do PIB, certo? Vamos ver os Estados Unidos? Vamos lá. Os Estados Unidos atingiram o teto da dívida agora em 2023, mais de 30 trilhões de dólares, são 129% do PIB, dá quase o dobro da dívida brasileira em porcentagem, né? E se for pegar o absoluto, esse valor é estratosfericamente maior, tá? A notícia de janeiro de 2023, vou deixar o link para vocês aí também. Então vamos lá, o presidente Biden pediu para o Congresso para aumentar o teto da dívida. E a revista Veja publicou isso aqui, ó. O teto da dívida aumentou cerca de 80 vezes desde a década de 1960. Isso significa mais de uma vez por ano. Sabe por que Milei? Sabe por que Bozo? Sabe por que Guedes? Porque os Estados Unidos não pensam com a cabecinha de vocês. Quando eles têm algum tipo de questão para resolver, uma crise econômica, um programa social, ciência e tecnologia, educação universitária, NASA e blá blá blá, o exército, etc. e tal, eles aumentam o teto da dívida para quê? Para gastar mais. Porque essa conversinha fiada que vocês acreditam e ficam vomitando para a gente aqui e para os incautos na Argentina, isso é tudo conversa fiada. O Trump está ali, ó, batendo nas costinhas do Milei, dizendo make a Argentina great again. Ele chega lá e ri da cara desse boneco Chuck, né? Porque o que eles fazem lá é o oposto disso. Diz que o Milei fica aí vomitando, que Estado, bababá, entende? É um retardadinho, sabe? Enfim, para finalizar o trecho aqui da notícia que eu deixo para vocês, tá? O link aí, tá? A notícia diz o seguinte: para manter o governo positivo e operante, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos realizou nesta quinta-feira uma série de manobras contábeis que suspenderam as contribuições e resgate de investimentos para fundos de aposentadoria e saúde dos funcionários do governo, dando a Biden espaço suficiente para lidar com o problema. Quando eles têm algum tipo de problema lá, o que eles fazem? Eles aumentam o teto de gastos, eles aumentaram 80 vezes em 60 e poucos anos, tá? E fazem o quê? Manobras contábeis. Tudo isso que eles ficam vomitando para a gente aqui, que é irresponsabilidade fiscal, que é calote, que blá blá blá, ó, Estado mínimo, e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá, eles fazem o contrário lá. E a gente fica aqui acreditando nessa gente que está na imprensa, que está nos partidos de direita, vomitando que isso aí é o melhor que tem que ser feito, né? Que essa é a solução para o país, porque o Estado é mínimo, porque o Estado tem que ser mínimo, porque o Estado é inchado, porque o Estado blá blá blá, quem resolve é o mercado e blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Então o Milei, né, o Milei não é referência para ninguém. O Milei foi lá fazer papel de bobo, assim como o filhote do Bozo aí também, que botou lá, ó, a liberdade, né, a liberdade respira. Quem é essa gente? Essa gente tem que voltar para o jardim de infância, tá? Para não ficar fazendo papel lá, porque na verdade quem está fazendo papel de bobo lá é o Brasil, né? Quando o filhotinho do Bozo vai lá fazer papel de bobo lá pro Trump e o Milei idem.
Beleza, pessoal? Então é isso, a reflexão de hoje foi essa, tá? A gente se fala no próximo vídeo do canal. Abraço, tamo junto, fui.